E aí galera, aqui quem fala com vocês é o Lúcio, o seu narrador para mais um vídeo. E hoje a gente vai começar aqui a fazer uma análise que pode ter um episódio ou mais, vai depender de vocês, de Espiral RPG. Aproveitando, já que a sessão foi uma sessão um pouco menor do que de costume, tipo nas campanhas do Cellbit, onde, para quem não sabe, para quem chegou novo nesse vídeo, eu faço muitas análises do RPG do Cellbit, por exemplo, faço de episódio a episódio. E Espiral foi um pouco mais pequeno, eu quero dar uma leve introdução, já que esse é o primeiro episódio de minha análise, ok? Nessa introdução, eu quero só falar o seguinte para vocês, algumas coisas, né? Primeiramente, eu sou uma pessoa bem crítica com relação a RPGs. Tipo, eu gosto quando você faz seu RPG, pode ter o erro que quiser, não tem problema nenhum. Às vezes um mestre acaba tropeçando ali, às vezes o mestre acaba fazendo algo, digamos assim, que você fica na cara que não tinha para onde você ir, ia acontecer de qualquer jeito, porque o mestre que quis, sabe aquela morte de NPC que você fica, e teve ataque nesse NPC? Ou ele só tomou um pau porque o mestre quis? Será que não tinha como ele reagir? Será que não tinha como a gente ter dado um teste de percepção para ver uma pessoa estava chegando por trás furtivamente, sabe? O mestre pode fazer isso sem problema, mas toda vez que isso acontece, ou que um jogador foi um meta, ou que parece que um meta rolou, eu toda vez falo aqui e dou ênfase e critico essas partes, ok? Mas não é nada de pegar no pé de ninguém, é só porque eu gosto de fazer isso. É tipo uma análise de um filme quando você vê uma cena que você, oh, peraí, o cara tava com a espada na mão, a cena cortou pro outro e cortou de volta, ele tava com a espada na outra mão, essas coisas, sabe? Eu pego o que é uma análise de um filme e transformo em uma análise de RPG. Então eu pontoo também pensando que eu tenho que me entreter com essa campanha, entendeu, gente? Então por isso que algumas das minhas críticas são meio que tipo, o episódio ficou parado na maioria do tempo, ficou chato a investigação, tava legal para os jogadores, mas não tava legal para quem tava assistindo. Então eu gosto de criticar nessa parte. E antes de entrar em si para análise, eu tenho que falar que, logicamente, eu irei comparar Espiral ao Ordem Paranormal do Cellbit, ok? Essas comparações vão vir por duas questões. Eu quero fazer meio que um estudo analisando Espiral. Muita gente não gosta dos RPGs do Cellbit, mesmo assistindo e tal. Eu sou uma das pessoas que acha que sempre os RPGs do Cellbit, eles são medianos altos, ok? Eles são tipo uma campanha mediana alta e tem episódios que são muito altos, né? Mas eu quero fazer um lance de comparação, porque muita gente, digamos assim, faz umas disputas de o Cellbit contra o Mestre Pedroca, vamos falar assim. Não é o meu caso, não é o que eu quero fazer, mas eu quero analisar para essas pessoas e mostrar que o Mestre Pedroca possui tantos erros quanto o Cellbit, só que são erros diferentes. Então, o que eu quero provar com esses vídeos é que eles são mestres falhos em várias situações, mas eles são mestres bons em criar histórias em várias situações. Bom, eu quero mostrar isso assim, vim comparando. Também quero comparar o sistema do Ordem, porque eu não sei se eu vou fazer alguma campanha no sistema do Ordem. Me senti interessado um tempo atrás de fazer uma coisa bem mais terror mesmo, mas é aquele terror, lembrando o livro, nossa, Nas Montanhas da Loucura, onde você não sabe necessariamente o que você está vendo. Então seria um RPG que possivelmente vocês nem veriam tokens de ninguém, sabe? Seria tipo, é um RPG podcast que você tem que escutar. E as descrições da criatura, eu vou fazer uma descrição bem precisa, mas que dê margem para uma interpretação que na mente de cada um, aquela criatura vai ser diferente. Se você, tipo, ler Nas Montanhas da Loucura, você vai ver que tem criaturas que você fala, ah, ela é desse jeito aqui. E quando você vai pesquisar na internet de fotos, você vê que ela é completamente diferente. Mas aí você vê outra foto que ela é completamente diferente, porque pessoas tiveram raciocínios diferentes. E é lógico que tem os raciocínios mais oficiais, mas cada pessoa teve um raciocínio diferente. E foi meio que o que eu estava pensando em fazer para um RPG, tipo, meio que de ordem paranormal, usando o sistema do ordem e tal, que eu estava meio que cogitando, né? Mas ainda tenho que comprar o livro, tenho que ver essas coisas todas. Mas agora sim, vamos para a análise de espiral e avisos. Sim, vai ter crítica, ok? Então, se você não gosta de crítica, não gosta que alguém fale bem e mal ao mesmo tempo enquanto analisa, sai do vídeo. Então, vamos lá. O RPG começa com uma coisa que o Pedroca faz e que pelo menos, tipo, eu não gosto tanto e o Cellbit, por exemplo, também não usa, que é você cortar a cena para uma coisa que está acontecendo em outro local que os jogadores não estão vendo, ok, gente? Que é tipo,
No caso do Mestre Pedroca, ele cortou a cena, tipo, o RPG começou com ele falando de uma moça que tem uns anéis. Ela tá ouvindo uma música alta, ok? Se eu não me engano, é uma música. Ele até deixou, acho que o nome da música também. É, e ela estava fazendo algumas pesquisas no computador, ok? E vocês vão ver que, por mais que o nome do RPG é Espiral, o que remete à morte, ok? É, você vai ver que tem algumas vezes que é citado sobre energia. E eu diria que esse começo cita um pouco de energia. Ela está nas telas, ela está com música. Essa mulher está ali rodeada de cores, né? De cores de telas e tal. Me fez remeter à energia. Então pode ser que esse negócio de energia possa ser pessoas que estavam disputando ali contra uma tríade da morte, vamos falar assim, e essa e ela acabou sendo derrotada e cabe aos jogadores assim meio que tomarem esse local de serem protetores ali, quer dizer, conjuradores de energia para batalhar com o mal que vem pela frente dentro do RPG. Então tem toda essa questão inicial. A gente primeiro corta pro personagem do Bastê, que me desculpem, mas assim, eu tô sem internet quando eu tô gravando esse vídeo, então nem tem como eu pesquisar os nomes, e eu também não deixei anotado os nomes de cada um dos personagens aqui pra vocês, mas eu vou botar na tela. Nós temos o personagem do Bastê, que ele é da Ordem, mas ele parece ser bem iniciante, digamos assim, não tem nem a perícia ocultismo e tal. E ele tá chegando ali num estacionamento, ele sobe os andares de um prédio, ele vai até um local ali que tem. É meio que um local de massagem dentro desse prédio, ok? E quando ele vai seguindo ali pelo local, e eu gosto da forma que ele passou o Mestre Pedroca, ele me passou um ambiente de terror nesse início de sessão, porque eu fiquei pensando, nossa, tá tudo escuro, ele tá indo. E eu nem vi tanta necessidade de um mapa, pelo menos para esse início. Teve, tipo assim, não vi necessidade de mapa em nenhum momento, ok? Não foi tão claro a necessidade de um mapa, mas mais para frente é um pouquinho mais, digamos assim, legal para você ter uma visualização do que ele está falando, mas a forma que ele estava narrando os ambientes, por mais que uma coisa que eu acho que o Pedroca demora muito em certas situações, ele começa a narrar um ambiente e ele narra uns detalhes assim que eu acho pelo menos que é interessante detalhar em certas situações tudo, mas às vezes fica meio chatinho você ficar detalhando, tipo, tem uma cerâmica branca no chão, chatinho para certas situações, para outras não. Então, e uma outra coisa, quando você detalha demais um local, todo mundo fica esperando a mesmo nível de detalhamento para outro local. E normalmente isso não acontece, porque o mestre não vai ficar detalhando todo o local exatamente igual. Então, essa foi o que me fez pensar, que pode ter mapa, faz sentido. Mas o personagem ali do Bastê, ele encontra com outros dois personagens, o personagem do Della e o da Calera, que o da Calera, se não me engano, é com K, quase que lembrei o nome, Kiara, eu acho. E é legal porque o personagem do Della, digamos assim, é um cara mais... nossa, passou muito uma pinta de negacionista, sabe? Meio que tipo, ele tava lá falando que o governo esconde as coisas e tal, e ele fala dessa forma, ele fica gravando tudo, fala que viu uma coisa assustadora há pouco tempo atrás, algo correu atrás deles, e o personagem do dela, eu achei muito interessante, principalmente esse início dele, de ele tá tentando gravar tudo, revelar, e foi uma coisa legal, eu vou falar mais pra frente, que é mostrar o quão a ordem não é tão boa a esconder as coisas, e faz muito sentido, se você ver até a lore principal, né, o RPG do Cellbit. Se você pegar o RPG do Cellbit, você vai ver quantas vezes os jogadores vacilaram em esconder o que eles tinham feito com um lance ao paranormal, sabe? Você vê que eles falham várias vezes com isso. Mas eles vão chegando lá, vem uma porta com uma gosma, ou seja, tem alguma criatura ali com uma gosma que não é necessariamente, isso eu achei interessante, também não é o líquido preto, ponto, ok? Dessa vez, o que a gente está lidando parece ser com a morte diferente. A gente está lutando contra a vida das plantas, meio que musgo. Parece que ela está um pouco misturada com a morte, de certa forma. E aí a gente cria esse tipo de gosma esverdeada, ok?
E os jogadores percebem essas questões e tal. Passa-se uma boa parte da sessão só com esses 3 jogadores, porque é muito cômico os momentos deles, tipo, tentando pegar o celular, o personagem do Bastet tentando tirar o celular do personagem do dela, a galera conversando com o Bastet de boa, porque ela é um personagem bem calmo, ela fala de boa, ela não tá nem aí pra nada. Eu vejo um problema, pode ser que ela não consiga fazer boas cenas de choro, de medo, tá? Porque, pelo menos por enquanto, a galera interpretou um personagem calmo até demais pra situação ali que eles estão passando. Mas enquanto isso, a gente corta pra uma cena dos outros 3 personagens da mesa. Eles 3 estão correndo de uma espécie de criatura e eles entram ali em trocadores. E o mestre, ele fala para cada um escolher um local e disse que isso ia mudar muito dependendo do que eles escolhessem. Eu não sei necessariamente o que mudou, fora um pouquinho de sanidade que foi perdida daquele que errou o caminho, daquela que se escondeu na coisa errada. Então nós temos os personagens que se escondem e, se eu não me engano, espero não errar o nome, nós temos um garoto que utiliza uma jaqueta vermelha, que se eu não me engano o nome dele é Jin, né? O nome dele é bem grande, mas se eu não me engano é Jin, que eles estavam chamando. Nós temos uma outra mulher que eu não decorei muito bem o nome. Ela é uma proprietária imobiliária que ela vende imóveis para pessoas que gostam de imóveis assombrados, ok? Isso é bem interessante, porque eu não acho que ela seja da imobiliária fachada, mas ela pode ter participação ali de disputa, digamos assim, uma disputa de mercado com a imobiliária fachada, porque ela e a sua agência ali tenta comprar imóveis amaldiçoados para vender para pessoas ali que são interessadas em imóveis amaldiçoados, mas a imobiliária fachada vai querer esses imóveis também para poder mexer com o paranormal ali. Então pode até ter uma disputa, ou ela pode ser da imobiliária fachada, mas eu creio que não é não. Ela não deixou claro em nenhum momento, ela deu um cartão para a galera e não viu o nome de imobiliária fachada em canto nenhum. E nós temos a Serena, que a Serena foi um personagem que ela errou, ela se escondeu num local onde a criatura abriu a porta e deu de cara com ela. É um tipo de criatura, digamos assim, eu não lembro muito bem da narração que ele escolheu, mas era uma criatura com a pele escura, né, totalmente preta, assim, possivelmente pelo elemento da morte, e a cara dela parecia estar um pouco, se eu não me engano, que ele falou era meio tipo pra dentro, tipo, não tinha pele, né, no caso profundidade, né? Eu falei pra dentro não de afundado, né? É porque não tinha pele no rosto dela e tal. E possivelmente algum tipo de espécie de manifestação que lembra um zumbi de sangue um pouco mais evoluído. Um zumbi de sangue não, né? No caso, um zumbi de morte. E eu gostei da interpretação da Serena, é que ela se assustou com essa criatura, mas o que ela fez foi rir, porque ela queria muito ter uma presença ali com o paranormal. E aí a gente começa a entender que todo mundo nessa mesa quer o paranormal de certa forma. A gente sabe que o Jim, ele publica coisas no Reddit sobre o paranormal, quando ele publicou recentemente algumas coisas de que teria tido algumas questões paranormais ali no local que ele mora, e aí ele publicou. Aí a imobiliária, a mulher da imobiliária, ela chegou até lá porque ela quer saber se o local é paranormal para ver se ela consegue pegar, comprar e vender ali o local. E a Serena, ela tá atrás do paranormal, ela explica mais pra frente na sessão, porque ela foi possuída no passado por uma entidade paranormal, fez alguns problemas ali, muitos problemas no caso, ela destruiu algumas coisas, e o que ela quer hoje em dia é porque ela tá devendo muito dinheiro, né? Ela acabou perdendo muito do que ela tinha, e ela começou a fazer livros sobre o paranormal. Mas ela não parece ser uma grande escritora, não é muito reconhecida pelos seus contos, e ela quer descobrir se o paranormal realmente, tipo, não, ela sabe que o paranormal existe, mas ela quer provar que o paranormal existe para que ela pare de pagar essas questões, porque a questão é essa, é que se ela não cometeu nenhum crime, mas, cara, imagina se você chega na delegacia, tá, não, eu cometi um crime, mas não fui eu, foi um espírito que possui meu corpo, os policiais não vão ligar, mas então ela quer provar que existe paranormal para que ela possa se livrar dessas acusações, ok? Ambos desses 3 têm uma questão paranormal. A Kiara parece, pelo menos por enquanto, não lembro se teve algum momento que mostrou isso, mas parece que ela meio caiu de paraquedas. Ela trabalhava naquele local e esse local virou paranormal. Então meio que ela pelo menos pela primeira sessão, mostra que ela não estava ali atrás do paranormal e tal.
E nós temos, logicamente, o personagem do dela que quer provar qualquer coisa que o governo esteja escondendo de todos. E, logicamente, o agente da ordem quer saber do paranormal, porque ele é um agente da ordem e o trabalho dele é disputar contra o paranormal. Então eu gostei que, de certa forma, todos os personagens ali são, digamos assim, semelhantes à galera de Segredo na Floresta, porque todo mundo são pessoas normais, mas ao mesmo tempo, nessa situação, os personagens dali do RPG eles querem o paranormal. Então é mais fácil de introduzir ele no mundo do paranormal, digamos assim, porque ele já tem essa presença. E como eu disse, a Ordem ela vaza muita informação. Então por isso que, tipo assim, tem vários posts no Reddit sobre a Ordem, né? Que eles ficam falando, né? Você é daquela Ordo? Ficam falando sobre uma ordem e tal na internet e faz muito sentido. Tipo, eles já meteram policial sem querer em várias histórias de paranormal. Eles já fizeram muita coisa com paranormal onde eles deveriam ocultar, né? A lore principal meio que já fez isso várias vezes. Então, outros momentos a Ordem também deve ter vacilado. E aí começa a passar um mistério legal. Parece que nessa temporada, pelo menos, o Pedroca ele pode ter um foco maior na. Em vez de utilizar o elemento morte para falar necessariamente de morte, ele possivelmente vai usar para falar de tempo. É uma coisa que, tipo, o Ilha, o Segredo na Ilha, eu não sei onde o tempo tá envolvido no RPG até agora. Eu tô tentando procurar isso, mas eu não tô encontrando, por exemplo. Não sei se eles entraram na ilha e tem alguma coisa do tempo rolando, se eles ainda vão voltar pro passado ou qualquer coisa do tipo. Mas o Segredo na Ilha ainda tá faltando a gente entender onde o tempo tá envolvido, ok? E no Segredo na Floresta, a única coisa que a gente teve a ver com o tempo era que aquele local em que eles estavam, o tempo se passava bem devagar. Bem devagar não, né? Depende da perspectiva. Quando eles entravam lá dentro, eles passavam horas ali dentro. E quando eles saíam para fora, passou-se segundos. E o que parece que o Pedroca vai mexer com o tempo é que todo mundo chegou aí, pelo menos no pensamento deles, eles chegaram há pouco tempo nesse local. Mas do nada eles começam a reparar que, poxa, tá tudo velho, como se tivesse passado e abandonado um bom tempo isso aqui. Então, meio que a minha teoria fica: ou esses jogadores entraram há pouco tempo e eles não têm noção que o mundo passou algumas. Vamos falar que. Pode ser que eles saiam pra fora ali e todo mundo fala, tipo, a mãe da Kiara, por exemplo. Não sei se ela tem mãe, mas vamos falar. Ela fala: pô, minha filha, você tá sumida há 2 semanas. Pode ser que isso tenha acontecido. Os jogadores eles entraram, mas eles não percebem. Mas pode ser que eles saiam e meio que não faz nem sentido, tipo, mas eles podem sair e falar, pô, passou-se tipo 2 horas que você foi trabalhar, e aí eles entraram lá dentro e lá o tempo acelerou, digamos assim, o tempo acelerou dentro do prédio. Mas não mudou eles como criaturas vivas, mas ao mesmo tempo mudou as plantas, o que me faz pensar que possa ser o primeiro caso. Os jogadores não têm a percepção de que eles estão há muito tempo perdidos ali dentro, o que eu acho que faz mais sentido. Porque uma coisa que o personagem do Bastê notou é que não tinha, se eu não me engano, não tinha nenhum carro no local no estacionamento. Ou seja, possivelmente o que aconteceu? Começou a vir essas coisas paranormais, a galera meio que saiu do prédio, foi embora para suas casas, passou-se várias semanas e esses protagonistas, fora pelo Bastê que entrou agora, né, no prédio, eles já tinham desaparecido há muito tempo. Eles tipo, são pessoas que estão desaparecidas ou algo assim. Pode ser algo bem interessante para se pensar, né? Então, eu não sei como que ele vai brincar com o tempo, mas parece que o Pedroca vai brincar muito com o tempo. Mas enquanto isso, eles dão uma investigada no local. O Pedroca até fala que eles têm que encontrar uma forma de sair dali. Eu não entendi muito bem essa jogada. Não sei se ele tá falando de sair dali porque eles perceberam que eles estão presos aí há um tempo. Mas eles começam a investigar todo o lodo, essas questões. Eles encontram uma piscina cheia de sangue, né? E eles tiram a água da piscina e percebem que tem canos que estão direcionando essa água para um outro local. Isso eu achei uma narração até esquisita. Tipo, a galera pegou, modificou os canos da piscina, botou alguém lá dentro, matou ela para fazer uma espécie de ritual e pegou o sangue e moveu para um outro lugar. Ficou muito estranho, tipo. Eu digo estranho que eu fico, tipo assim, eu não sei se a gente vai ter uma explicação disso, mas, tipo, você mudar os canos todos no local não é uma coisa que você faz de uma hora para outra. E eu não sei se vai ter um ritual de mudar cano, né? Você faz um ritual para fazer um buraco assim que vai alterar aí a água, e aí você vai botar o cano ali depois e tal. Mas assim, ficou estranho, mas ao mesmo tempo ficou meio. Será que
desse prédio não estava sendo utilizada há mais tempo por pessoas que por ocultistas há um pouco mais de tempo para fazer alguns certos rituais. E eles também encontram uma pílula meio que metálica, se eu não me engano foi a narração. Ele encontra uma pílula metálica e tal. Eles encontram um local com água normal, porque a grande piscina que tem no meio, ela tá cheia de musgo. Enquanto eles encontram uma outra sala onde tem uma piscina que não tem nada. Ou seja, significa que o tempo ali possivelmente não mudou. O tempo ali ou tá lento, ou tá tipo. Ou ele tá lento, ou na verdade é isso que aconteceu no mundo real mesmo. Quase nada de tempo, ok? Quase nada de tempo. Foram as salas mesmo que alteraram o seu tempo. E isso foi uma perspectiva legal que eu vi. A Serena, ela também começa a fazer uma espécie de ritual ali, que ela fala que seria um ritual que ela mesma escreve e tal, mas é uma possessão de certa forma. Eu não lembro se ela ia fazer mesmo ou se ela só começou a fazer e não terminou. Não, ela fez. Que era um ritual que ela ia encontrar uma resposta, né? Ela ia fazer uma pergunta e ia encontrar uma resposta. E meio que lá a criatura fala algumas coisas, mas que eu não anotei aqui. Mas ela fala algumas coisas meio que sem sentido, assim, tipo umas frases mais ambíguas. E nesse momento da sessão que eles já estão investigando, eles estão vendo ali uma máquina para drenar a água e tal. Eles vêm saindo de dentro da piscina uma criatura retorcida, envelhecida, um velho, digamos assim, no caso, é cheio de musgo na pele e ele sai e possivelmente vai lutar contra os jogadores. E assim, até falando da minha crítica, né, porque eu falei pouca coisa negativa, né, até agora, esse final eu não gostei, sabe? Tipo, não teve um susto, não teve uma questão da criatura saindo. Foi meio que tipo assim, ó, vou narrar aqui, gente, um negócio pra gente poder finalizar aqui, ó. Vou fazer um negócio aqui. Vocês olham assim, vocês vêem uma mão saindo assim, começa a sair uma criatura inteira. Ela saiu pro lado de fora e a gente continua no próximo episódio. Ele é um velho e tal. Meio que uma narração que você fica meio que tipo, oxi, o que? Faltou coisa aí, faltou você falar, tipo, gente, vocês começam a perceber uma presença, uma mão sai lentamente da água e começa a segurar na borda. Vocês veem que ela está se puxando devagar para fora, fazendo força, como se ela tivesse ali há tanto tempo. Será que é uma pessoa que estava aí enquanto vocês estavam investigando? Alguém caiu ali na água, vocês não viram e ele está lá tentando sobreviver? E tal, alguma forma de você assustar mais. Lógico, eu fiz improvisado aqui, então nem ficou tão bom. Mas assim, alguma forma de você ver melhor aquela situação e não ficar pensando, beleza, vai ser uma criatura que a gente vai lutar. E fica esperando, só fazer. E enquanto isso, ele faz novamente aquela cena de cortar e ele leva novamente pra mulher que tem os anéis. E eu não lembro, mas se eu não me engano, tava aparecendo na tela algumas coisas e tinha umas frases aqui que eu destaquei que ela fala: somos aqueles que superam o tempo. E o que me faz mais ainda sentido de que são pessoas de energia. Porque quem supera o tempo é a energia, quem supera a morte é a energia. Então pode ser isso, pode ser que tenha no RPG dele uma viagem no tempo, já que ele já brincou de viagem no tempo, o Pedroca, em outros RPGs dele. Então pode ser que ele mexa com viagem no tempo e tal. E pelo menos a gente meio que finaliza aqui a análise da sessão, mas eu vou só falar duas coisas. Primeiramente, eu gostei dos flashbacks que ele fez, foi um flashbacks bem interessantes. Lembrei o nome do personagem do Bastet, é Marcelo. Foram bem interessantes a forma que ele fez as pessoas terem. Então, o Marcelo, ele teve uma visão de uma mão nele, no peito dele na cama, ele estava meio que dormindo com alguém. E aí ele acorda, possivelmente seria o companheiro dele e tal. E ele acorda. Nós temos também a Serena, dela lembrando de uma vez que ela estava lá assinando os livros e tal. Meio que fazendo autógrafo, mas não tinha ninguém no lugar. E a única pessoa que veio lá meio que falar com ela era uma pessoa que queria que ela assinasse mais um documento de mais uma posse que ela ia perder. E a Valéria, né? A Valéria é o personagem da imobiliária. Ela roubando alguma coisa, eu não lembro como era, mas ela roubava casas, se eu não me engano, e ela sempre tinha medo de alguém ver ela roubando as casas. Então, meio que ela também tem um passado ali para se contar. Então, todos os personagens eu gostei, principalmente a Serena, tá sendo meu personagem favorito porque ela tem, digamos assim, ela tem muito personalidade, principalmente quando você encontra algo pra fazer a galera repetindo um personagem é muito bom e ela faz
Ah, nossa, oh, sabe, o tempo inteiro. Ela tem um sotaque ali um pouquinho puxado, e isso fez eu me conectar muito com ela. O personagem do Marcelo não ficou pra trás. O do dela é pra ser um personagem irritante, mas eu gostei. O Kim foi o personagem que ficou mais de fora junto com a Valéria. Foi o personagem que eu menos, assim, me digamos assim, unir a esses personagens. Até a Calera, né? O personagem da Calera. Eu falei Valéria, né? A Valéria, eu não me conectei muito, nem o Jim. Mas o personagem da Calera ali tá um meio a meio, sabe? Eu não sei muito bem se eu gostei, se falta alguma coisa. Eu gostei que ela tá fazendo um personagem calmo e tal, mas ainda falta a gente entender mais do personagem. Mas eu gostei como ela foi sensata na hora de começar a conversar com o Marcelo. E eu acho que é isso do primeiro episódio. Achei que a análise ia ser um pouquinho mais curta, mas até que ficou longa. Mas é isso. Eu gostei dessa primeira sessão, teve falhas, não gostei muito de ter o mapa ali, mas em algumas situações foram necessários. A forma que ele fez a investigação e a forma que parece que ele está tratando o tema de morte tá interessante. Ah, não gostei muito dessa coisa de cortar uma cena para outra coisa, porque eu acho que revela muita coisa pro jogador que eles não sabem de verdade. E aí vai meio que imbuir eles a fazer um pouquinho de meta. Mas é isso, a investigação continua, tá um mistério bom. E vamos ver o que vai acontecer nas próximas sessões. Então é isso. Se vocês quiserem que eu continue analisando Espiral, comentem. E se vocês querem futuramente uma campanha minha de Ordem Paranormal, também comentem. Então é isso. Aqui quem falou com vocês foi o Luciano e fui.